Olá, novamente aqui, voltando esse momento espetacular. Como é maravilhoso, como é gostoso estudar a palavra de Deus, tendo a Bíblia Sagrada como nosso manual, nossa principal meta aqui é edificar aqueles que estudaram conosco, que fizeram as suas perguntas, que mandaram as suas perguntas durante o momento, o tempo em que estavam aqui estudando o livro. Eu tenho hoje 7 perguntas e vou formulá-las e vamos tentar responder. Lembrando que eu não tenho a pretensão aqui de responder todas as perguntas. Eu nem sei se tenho condições de responder todas as perguntas. Eu ainda não li todas elas, vou ler agora uma a uma. Dentro da medida do possível, vamos respondendo à luz da palavra de Deus cada pergunta que os nossos irmãos que estavam aí conectados, amigos conectados, fizeram durante o estudo bíblico. A primeira pergunta de hoje: que tipo de maná nós vamos comer no céu? Esta é uma pergunta interessante, porque se você pensa que vai passar fome no céu, você está enganado. Nós vamos ser completamente saciados pelo Senhor Jesus. Nós vamos deliciar do maná. Eu quero lembrar para vocês que o texto está aí, né? Bem no finalzinho: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Lá no Velho Testamento, quando a nação de Israel estava no deserto e faltou carne, ou não tinha carne, nenhum tipo de carne de caça, e o povo começou a lembrar-se das comidas do Egito, dos alhos, das cebolas, de toda aquela mistura lá do Egito. O povo queria comer carne, o povo estava com fome. Deus mandou cordonizes, mas são aves daqui do nosso plano. Em um outro momento, Deus fez chover maná e o povo devia colher durante o dia o maná e ter sempre esta comida vinda de Deus. Deus mandou do céu. Não deviam deixar para o outro dia porque iria apodrecer. Deus queria ensinar que o povo tinha que confiar em Deus, ter segurança de que Ele todo dia ia mandar comida. Então, quando Jesus fala aqui, e essas são palavras de Deus, de que o maná foi guardado como símbolo da manutenção de Deus, do suprimento de Deus, Deus que supre todas as nossas necessidades. Lá no Velho Testamento, lá na Torá, Deus mandou colocar o maná dentro da sua arca, e a arca de Deus, eu creio, está no céu, está bem guardada no lugarzinho que só Deus sabe. Mas, irmãos, eu creio sim que no milênio nós vamos nos alimentarmos de Deus. A igreja, nas bodas do Cordeiro, a festa, o alimento do céu é diferente do alimento da terra. As propriedades, tudo que Deus tem preparado para nós, o fruto da árvore da vida. Lembrando que no paraíso o homem também se alimentava antes do pecado. De toda a árvore do jardim podereis comer livremente. Eu acho um aspecto muito interessante quando eu analiso dentro da perspectiva do alimento, do comer, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quando estamos sede, Jesus é a água da vida. Jesus é o maná. Diretamente nós vamos comer a palavra de Deus no céu, vamos nos alimentar do céu. Mas no milênio, as grandes plantações, essa questão do desejo, sentir desejo de comer não é pecado. Sentir o desejo de se alimentar não é pecado. Agora, comer qualquer coisa, comer com compulsão, aí é pecado. A Bíblia diz que a glutonaria é um pecado da carne.
nós estamos nos preparando para comermos do maná delicioso. O maná lá do Velho Testamento, de acordo, era tipo um pãozinho fofo com gosto de pão de mel. Então vamos imaginar que esse maná continua no céu, nós vamos poder comer de outro tipo de alimentos no céu. Provavelmente a base da nossa alimentação no céu vai ser os frutos da terra e esse tipo de maná que o próprio Deus coloca essa alimentação à nossa disposição no céu. Amém? Vamos sentir fome no céu? Não. Fome nós não vamos sentir no céu, nem dor, nem tristeza, de maneira alguma. Nós vamos sentir fome da justiça de Deus em todo momento, desejo da palavra de Jesus. Isso aí nós nunca vamos perder, esta fome de justiça, esse desejo por equidade, esta fome da comunhão, da alegria. Esse é um desejo que nós não devemos perder de forma alguma. Amém? A segunda pergunta hoje à noite, antes aqui da cidade de Pérgamo, como era que se escrevia? Porque o senhor pastor disse hoje à noite que o pergaminho era uma invenção aqui na cidade de Pérgamo. De fato, mas antes nós conhecemos toda a história das escritas. O que eu creio é que sempre escreveram em couro de animal. O animal sempre foi usado, o couro, a pele fina, para escrever. O que eu penso é que em Pérgamo se aperfeiçoou. Além disso, se usava também o papiro, que era um outro material que vinha dos galhos de árvore, de uma certa árvore, ou de um certo arbusto, de um certo ramo que era encontrado perto dos lagos. Então se utilizou bastante do papiro para escrever. Mas o papiro ele pode se deformar. O que eu entendo é que na cidade de Pérgamo era de fato uma cidade onde o conhecimento, a filosofia, onde se estudava muito. Lá tinha uma grande biblioteca e para conservar todos esses escritos, a cidade ou alguns moradores, setores bem engenhosos, com uma capacidade maravilhosa, aperfeiçoou o pergaminho. E aí uma pele de animal bem fininha foi aperfeiçoado aonde se escrevia os textos. Eu acho bastante interessante porque a cidade de Pérgamo, famosa por seu conhecimento, por sua escrita, lá a medicina era avançada, o conhecimento, o estudo científico já naquela época era bem avançado. Mas para esta cidade, para esta metrópole que aperfeiçoou o Pérgamo, ou pergaminho, recebeu um pergaminho direto de Jesus, direto do céu. Jesus manda uma carta escrita, todo o livro, toda a revelação do Apocalipse, como vimos lá no capítulo 4 e 5, escrito por dentro e por fora, que fala a nossa interioridade. Então nós temos aqui um verdadeiro pergaminho dentro desta visão risazion que João recebeu. E aí nós precisamos perceber a alegria de Jesus estar escrevendo para esta cidade. Terceira pergunta, espero que eu tenha respondido. Lembrando que não somente em Pérgamo, mas no Egito, lá na cidade de Alexandria, no Egito, onde tinha uma biblioteca enorme. Então haviam lugares onde esses pergaminhos eram bem guardados. Lembrando, olha, esses pergaminhos, esses escritos, existem, alguns deles foram preservados até hoje. Portanto, nós podemos acreditar de que Jesus estava bem intencionado com aquela igreja. A terceira pergunta. O texto, quando se refere a Balaão,
se aplica também a quem faz do evangelho um negócio hoje? Com certeza, irmãos. Olha, eu não estou nem um pouco preocupado com a igreja do Senhor Jesus, com a manutenção da igreja do Senhor Jesus hoje. Eu sei que as ofertas, as contribuições da igreja caíram quase que totalmente. Muitas congregações estão vivendo isso. Aliás, muitos cristãos acham que devem devolver, devem se tornar fiéis ou serem fiéis só quando estão indo à igreja, quando estão recebendo o serviço direto na congregação. Mas, irmãos, eu entendo que esse texto não se aplica para essa fidelidade. Eu basicamente não estou nem um pouco preocupado com as finanças da igreja. Mas aqueles que pregam por interesse, que estão preocupados com as suas comunidades hoje, com a arrecadação, com o dinheiro, com o movimento financeiro, aqueles que tiram da igreja para enriquecimento, para o luxo, claro que eles estão aqui enquadrados dentro da doutrina de Balaão, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não a economia em si. Aliás, nós vivemos num sistema onde os grandes países, os principais interesses dos governantes é a questão econômica. Então, irmãos, com certeza, se a igreja do Senhor Jesus vive nesse contexto, eu quero lembrar que dentro da cidade de Pérgamo, de Pérgamo foi muito bem reconstruída. O Império Romano investiu muito nesta cidade, muito dinheiro, nos templos, na grande biblioteca. Então era uma cidade bem construída. Mas Jesus estava aqui alertando aqueles que viviam dentro da igreja, especialmente tendo esse tipo de interesse econômico, financeiro, para satisfação dos seus desejos impuros, seus desejos maquiavélicos. Então todos aqueles que ganham o dinheiro e que usam o dinheiro, que administra o dinheiro fora de todo esse contexto da vontade do Senhor, está enquadrado dentro da doutrina de Balaão, porque esse tipo de amor ao dinheiro também leva à prostituição, ao engano, à vaidade, ao poder déspota, desconectado de Deus. Quarta pergunta: e o liberalismo teológico dos dias atuais, pastor, pode ser visto aqui na doutrina dos nicolaítas? Olha, o liberalismo, o afrouxamento da doutrina cristã, pode ser vista na doutrina de Balaão, como também pode ser vista na doutrina dos nicolaítas, porque basicamente os nicolaítas ensinavam todo tipo de programa sexual fora das leis do matrimônio. O Nicolau que iniciou isso, ele era um religioso rígido, que tinha ciúmes da sua esposa. Comunidade diz que era uma mulher bonita lá na igreja de Éfeso, uma mulher que aos olhos da comunidade era uma mulher bem vista, e que o Nicolau tinha ciúmes dela. E a liderança, os apóstolos chamaram a atenção de Nicolau, e ele então, entendendo no afrouxamento das leis matrimoniais, agora passou a compartilhar a sua esposa com outros homens dentro de uma prática mista que aborrecia o coração de Deus, numa prática sexual compartilhada, o leito compartilhado, fora do coito das exigências da palavra de Deus. Então veja aqui, o amor ao dinheiro, o amor ao sistema, onde Satanás está, onde ele habita, ele tem total interesse de que a igreja se desvie para esse tipo de prática. O liberalismo teológico é o principal afrouxamento, é o principal motivo que tem levado a igreja à apostasia, a igreja nos dias de hoje. Todo tipo de liberalismo teológico, todo conceito humanista, no aspecto do existencialismo frouxo,
do conceito pejorativo de que Jesus está em segundo plano. Olha, algumas igrejas colocam em demasia a Trindade numa situação tão difícil, como se Jesus não fosse um Deus maravilhoso com o qual nós nos direcionamos e servimos. Jesus é Deus, então não há, de maneira alguma, por que colocar Jesus em segundo plano, o Espírito Santo no terceiro plano. As três pessoas da Trindade é uma só pessoa. Eu e o Pai, no capítulo 14 de João, Jesus falando a Tomé, eu e o Pai somos um. Hebreus capítulo 1, Jesus, o Filho da mesma essência do Pai, é uma só pessoa. Nós acreditamos num só Deus. Então, todo esse tipo de liberalismo teológico, alguns dizem, lá em Coríntios, né, declarar: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Hoje é muito comum isso: olha, eu sou de tal corrente religiosa, eu sou de tal grupo, eu sou da reforma, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmãos, nós somos de Jesus. Essas divisões teológicas, estes sentimentos liberais em alguns setores da igreja é preocupante. Então, a doutrina dos nicolaítas pode ser vista, assim, como um movimento liberal dentro da igreja. Quinta pergunta: por que Satanás tem esse trono? Eu imagino, alguém me deu um toque, que esta é a pergunta da irmã Lucimar, membro da nossa igreja. Irmã, eu vou lhe responder. Olha, Satanás, quando permitimos, ele tem cadeira cativa. Quando os homens permitem, quando uma mulher permite, quando um jovem permite, qualquer pessoa pode permitir o trono de Satanás dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro das suas escolhas, dentro dos seus encaminhamentos. O diabo, ele é sagaz. Então nós vivemos num mundo cheio de demônios, da força do mal. A igreja de Jesus, a igreja liberal, tem permitido Jesus ser secundário. Jesus é dispensável. Jesus não é o ser principal da igreja dentro do liberalismo. Então, quando é que nós permitimos o trono de Satanás? Todas as vezes que deixamos ele adentrar, que brincamos com Satanás, com as coisas de Satanás, com a filosofia de Satanás, com a existência de Satanás. Não brinque com o diabo, não permita de que ele esteja dividindo a tua casa, sugerindo dentro do teu lar. Hoje, o principal desejo do diabo é desmoronar a família, trazer todo tipo de rebelião dentro da família. Nesses momentos, nesses tempos de coronavírus, nós podemos perceber o índice de violência aumentando de forma assustadora, mulheres sendo agredidas, espancadas, filhos. A igreja deve aproveitar esse momento para harmonizar a família, o interesse da família. Não deixa o trono, a cadeira de Satanás, não deixa Satanás se assentar na tua vida, não deixa Satanás ter lugar na tua vida. Espero que eu tenha respondido. A sexta pergunta: toda sinagoga judaica em Israel, fora de Israel, é espaço de Satanás? Claro que não, irmãos. Claro que não. Aliás, o principal desafio da fé cristã, no sentido de respeitar outras religiões, nós temos que ter um pouquinho de cuidado. O que eu entendo? Eu entendo que a sinagoga judaica hoje, dentro do aspecto do Estado, dentro da religião, tem muitas, mas muitas pessoas, muitos homens de Deus, que são tementes a Deus, que obedecem à Torá, que busca na Taná, que são as escrituras do Velho Testamento, né, os profetas, os salmos,
eles não aceitam o Velho Testamento, é a Taná ou a Torá. Então, os líderes de muitas sinagogas são pessoas que têm ética, são pessoas de respeito. Eu não entendo assim, eu não acredito que toda sinagoga judaica é sinagoga de Satanás. O diabo quer entrar lá, quer penetrar. O que eu me referi durante a mensagem são aqueles que transformam a igreja, que transformam o cristianismo em um ramo judaizante, que transforma a doutrina do cristianismo em setores judaizantes. E assim, todos aqueles que mudam o encaminhamento da doutrina bíblica é a sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás é todo ajuntamento de pessoas que se declaram cristãos, que ou até mesmo se utilizam da Bíblia, que usam a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus, totalmente sem o contexto da verdadeira inspiração. A Escritura é um livro inspirado e iluminado. Então, todas as vezes que nós desviamos do ensinamento, da exposição bíblica, dentro da hermenêutica sistematizada da Bíblia, então nós podemos facilmente levar o nosso povo a ser uma congregação afastada dos caminhos de Deus. Cuidado com os espaços. Não transforme o teu espaço em sinagoga de Satanás. A última pergunta hoje à noite. A espada de Jesus, ela continua afiada hoje? Claro, a espada de Jesus é a palavra de Deus, irmãos. O Logos, a verdade, sai da sua boca. Lá no capítulo 19, Jesus ele vai descer para reinar e ele traz uma espada afiada que sai da sua boca. Está em todo o livro do Apocalipse, da Revelação, Jesus com a sua palavra afiada. Hoje se prega um cristianismo, só o cristianismo do amor. É proibido pregar sobre o amor. Aliás, é proibido pregar sobre o pecado, é proibido pregar sobre Apocalipse. Eu não quero assustar o povo de Deus. É proibido falar de iniquidade, de mundo, de sistema. Estão até preparando uma Bíblia para ser apresentada ao mercado, bem conveniente, que tira da palavra de Deus algumas expressões, que vai de encontro a essa Bíblia aos interesses de estudiosos que não aceitam a espada de Jesus. A espada de Jesus continua. Deus ele é justiça, ele é juízo. Salmo 23 diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então se deixe consolar pela palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada cortante que nos desafia e que nos ama. Que Deus nos abençoe. Parece que está aparecendo aqui mais uma outra pergunta. Então, vamos aqui. Tem até o nome Aurilene. Forte abraço, Aurilene. Estamos com saudades de você. Uma das líderes da nossa juventude na igreja. Explique sobre a coroa da vida. Muito bem. Nós podemos apresentar para você que esse é o principal troféu da vida cristã, a coroa da vida. Cada um de nós deve receber os galardões celestiais. E esse processo da coroa era muito interessante, porque os reis, dentro da monarquia, recebiam uma coroa. Mas a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A coroa da vida é o direito que se tem quando você declara amém com sinceridade. Amém, assim seja. Jesus é rei fiel. Então, quando você declara isso na vida cristã com sinceridade, você terá o direito e a capacidade, o merecimento de, no reino de Deus, ser coroado com a vida eterna. A coroação
é a promoção na glorificação. Você vai ser coroado depois de ter passado por toda a sua vida cristã. Se você estiver vivo no dia do arrebatamento, você não passa mais pela morte física, mas você vai ser trasladado, seu corpo vai se tornar como o corpo de Cristo e você vai ser coroado com a vida eterna. É uma espécie de galardão, é uma espécie de troféu, é uma herança, a coroa da vida eterna, viver a vida eterna com o Senhor Jesus. Mas também a pedrinha branca é um outro galardão. A igreja lá, na perspectiva de Paulo aos Coríntios, nós vamos receber vários galardões celestiais. A principal delas, com certeza, é a coroa da vida. Amém? Foi muito interessante esta pergunta, porque nos capítulos 12, nos capítulos 13, nós vamos estudar um pouco sobre coroas. Vários tipos de coroas, né? O diabo também está de olho nessas coroas, num outro tipo de insinuação satânica, de promoção satânica, de vaidade satânica. Então ele não merece a coroa da vida. Ele já está condenado por Deus. Quem é que merece a coroa da vida? Aqueles que servem, que são úteis ao Senhor Jesus, que servem com amor, com perseverança, com dedicação, com vida de exclusividade para o Senhor Jesus. Eu espero ter respondido para todos aqui. Nós vamos encerrando por aqui o Café com Bíblia, essa segunda parte, o segundo painel de perguntas e respostas. Se você tem ainda alguma pergunta, se você tem ainda algum questionamento para fazer, faça e traz aqui. Você já deve estudar. Estude o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Leia o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 17. Eu gostaria de pelo menos uns 4 cafés com Bíblia, seguidamente, estudarmos esses 4 capítulos, porque eles vão dar, olha, assim como o Apocalipse 1:19, o capítulo 11 também, o capítulo 6, nós vamos estudando todos esses capítulos e no final você vai ter uma ordem em sequência de todos os capítulos. Que Deus nos abençoe, um forte abraço para todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, um beijo no coração nesse momento. Deus possa guardar a sua família e te proteger. E que você esteja condicionando espiritualmente em busca desta coroa da vida. Aliás, a coroa da vida nós já acreditamos, nós já temos pela fé. Não vamos abandonar de maneira alguma a coroa da vida. Só o coroamento final. Que Deus nos abençoe, amados em Cristo Jesus. Amém.